Bom dia a todos. A única diferença entre o meu trabalho atual e o trabalho de vocês, certo? É que não existe trabalho mais difícil nem mais fácil, só que o de vocês dá mais alegria. Né? O nosso trabalho é um trabalho que envolve, né, a representação institucional e política do setor. E eu gostaria de falar assim, como a Jana mencionou, o setor de tabaco ele é regido pela tributação. Né? O professor Milton Santos, um geógrafo, né? um insigne geógrafo da Bahia, que foi professor e reconhecido aqui na USP, ele fala que as indústrias de tabaco ao redor do mundo, elas se estruturaram tributariamente. E esse é o marco, e esse é o processo que todas as indústrias de tabaco ao redor do mundo, eles buscam para se diferenciar e buscar a maior competitividade e a dominação dos espaços econômicos é exatamente pelo processo de regulação tributária, onde eles buscam as vantagens pelo poder que eles têm de interferência junto aos órgãos reguladores, né? Principalmente a Receita Federal ou os próprios órgãos de controle de saúde, onde eles estabelecem os parâmetros e conduzem esse processo para os interesses que mais lhes são peculiares. Né? Nossa marca de trabalho, né, entre nós as pequenas indústrias, no nosso caso aqui na nossa indústria, sempre foi a disposição para a luta, a vontade de fazer acontecer, né? E sempre a perseverança. Estamos sempre perseverando e conseguir alcançar esses objetivos. Desde quando chegamos lá na Menendez, foi uma coisa muito bacana, com a chegada do Altamir, eu lembrei, Altamir, de um evento que nós começamos nesse negócio de cigarros, assim, de tabaco, fazendo a distribuição. E resolvemos juntar um grupo lá na Bahia, que o Altamir foi convidado na época para participar, e a gente formou uma equipe para conhecer o mercado e cadastrar os pontos de venda e criar uma tecnologia de distribuição. E aí a gente fazia as reuniões de motivação, né? A gente fazia a doutrinação teórica sobre o modelo, sobre os processos, as técnicas e tudo mais, e a gente motivava a galera, e a galera saía a 100. Né? Aí eu lembrei de um fato que uma vez nós tínhamos uma distribuidora aqui em São Paulo que o pessoal estava tão envolvido, tão motivado, que entrou um senhor com uns papeizinhos na mão assim, certo? Aí a gerente já pegou aqui, está aqui sua ajuda de custo, sua rota, e quero 30 caixas hoje. Eu falei assim, não senhor, eu vim só botar a divisória. O negócio chegou a esse ponto, né? E o nosso trabalho no setor é exatamente defendendo as pequenas indústrias, né? E aí aproveitar a ausência para falar bem, porque na presença eu não falo do Zé Henrique Barreto, que hoje eu sou o sucessor dele na presidência do sindicato. E ele fez um belíssimo trabalho, um brilhante trabalho, que foi dar às pequenas indústrias uma representação de classe. Né? Porque antes o sindicato de São Paulo, ele só tinha 2 membros. Aliás, nós chegamos a ter 41 membros. Mas recentemente só tínhamos 2 membros que mandavam e determinavam como deveria ser a condução política e a gestão do sindicato, que eram as 2 grandes companhias cigarreiras que operam no Brasil, Souza Cruz e Philip Morris. Em determinado momento nós conseguimos enxergar que precisávamos dessa representação para defender os interesses das indústrias do estado de São Paulo, até porque essas 2 grandes companhias não tinham unidades industriais em São Paulo. E as indústrias aqui sofriam, né, por uma série de circunstâncias, por uma ausência completa de participação do Estado na questão da equalização das condições de competição, e a gente precisava estar participando e discutindo como a gente deveria conduzir o trabalho de representação institucional. Ganhamos, né, a eleição no sindicato e o Zé Henrique passou a ser o presidente. E ele conseguiu uma coisa que é assim, um traço marcante, né, no setor de tabaco do Brasil, que foi dar visibilidade e relevar a importância do sindicato do ponto de vista da sua representação. Então ele tornou o sindicato uma entidade conhecida nacionalmente, né, uma referência. Então hoje quando se fala no setor de tabaco, as pessoas procuram a Abifumo, que é uma organização, uma associação brasileira da indústria do fumo, que tem como representantes mais significativos a Souza Cruz e a Philip Morris. O sindicato da indústria do fumo do Rio de Janeiro, que só tem 2 associadas, que é a Philip Morris e Souza Cruz, e o Sindifumo São Paulo, que nós temos as pequenas indústrias ou as indústrias do estado de São Paulo.
E os dois se mudaram daqui para lá. E não tem indústrias no Rio também, as indústrias deles são no Rio Grande do Sul. Então, desde quando nós começamos esse trabalho, né, de penetração, de organização, de fazer uma distribuição sistematizada e com um processo gerencial bem estruturado, nós conseguimos alcançar alguns percentuais de mercado e alguma participação em alguns espaços que despertou a curiosidade e a preocupação das grandes companhias que começaram a se opor, né? E nesse se opor, o conceito, né, e a extensão dessa oposição passou para o ponto da agressão, do distrato e da imposição das mazelas por todos os problemas que o mercado tinha. Então eram as pequenas indústrias. Então nós passamos a ser, de uma hora para outra, né, de pessoas de família, de pais de família, de trabalhadores, passamos a ser os marginais, os contrabandistas, passamos a ser os desorganizadores, passamos a ser uma série de coisas que nós não aceitávamos. E isso eles começaram a fazer essa divulgação, né, nas instâncias que regulam e chegaram ao ponto, ao desprendimento de a imprensa falar que nós éramos os responsáveis pela esculhambação e pela marginalização e por tudo que tinha de ruim no mercado. Aí nós paramos, sentamos eu, Zé Henrique, o Francisco, e falamos assim, bom, e agora? Nós somos famosos agora, né? Precisamos entender o que está acontecendo nesse negócio, até porque a gente não é isso, nós não somos, nós não queremos, e a nossa atuação nunca deixou nenhum traço, nenhuma mácula de que isso fosse uma verdade. Aí nós começamos a analisar o mercado e convidamos alguns professores da USP para estudar o mercado de cigarros conosco, principalmente a questão tributária, como ela influenciava a dinâmica do mercado e como ela alterava as condições de competitividade, né? E os professores da USP vieram da FIPECAF e nos mostrou que a tributação era a principal arma que era utilizada pela indústria de tabaco para estruturar a sua vantagem competitiva a nível de mercado. Por exemplo, na questão do mercado brasileiro, os tributos estaduais, eles têm pouca influência, por quê? Porque são tributos que são determinados pelo preço final e é de competência dos estados, né? Mas os tributos federais são tributos que estão na origem da produção, estão dentro da fábrica e fazem parte do custo do processo. Então esses foram os tributos onde eles definiram que eram mais fáceis, eles tinham uma negociação única, né, com um único estado, que era o governo federal, para fazer a modificação e atrair a vantagem tributária que eles precisavam. Então, eles distribuíram a legislação de tabaco no Brasil em sem números de dispositivos espalhados em várias leis que ninguém entende bem como é que isso acontece. E a partir de 2005, nós estudando esse processo, nós levantamos toda a legislação do fumo que regula cigarros, organizamos ela por núcleo regulatório, que envolve Anvisa, registro especial, selo de controle, tributário, envolve o IPI, o PIS e o COFINS, e a questão, e teve mais um outro que era a questão de saúde pública, o regulatório referente à saúde pública, a Anvisa. Então nós fizemos todos esses estudos e nós descobrimos que a tributação era esse veículo que vinha distorcer a concorrência e eliminar gradativamente as pequenas indústrias. Nesses estudos nós detectamos também que o preço do cigarro no Brasil era o sexto mais barato do mundo. Quer dizer, só tinham 6 países no mundo que tinham cigarros mais baratos, em termos relativos, do que o Brasil. Se você comparasse, por exemplo, o cigarro é o McDonald's ou dolarizasse ele, né? Então, o Brasil tinha o 6º cigarro mais barato do mundo e a gente estava aqui com a 14ª economia e com o 5º mercado consumidor do mundo. Não tinha razão de ser. E as grandes companhias sempre com o discurso, junto ao governo federal, de que o cigarro estava caro porque a tributação era muito elevada. E nós descobrimos que a tributação estava muito baixa. E eles conseguiram uma mudança, né, com a introdução do IPI fixo, que reduziu a tributação em 28% para as grandes companhias, para as marcas líderes, e aumentou em 6% para as pequenas indústrias. Havia uma exposição de motivos da Secretaria da Receita Federal de que essa iniciativa era para ajudar as grandes companhias a baixar o preço do produto para combater o contrabando. Isso foi uma grande falácia, né? Foi um mecanismo que direcionou o mercado para as grandes companhias e eliminou várias companhias pequenas que passaram a conviver com preços menores, ou seja, preços que a gente considera negativos, né? São preços que dão
uma margem insuficiente para cobrir os custos de capital mais os investimentos. Então essas indústrias elas passavam a optar entre eu investir ou ficar com a dívida tributária, e as que tinham dívida tributária eles usavam a legislação regulatória, que era do registro especial, para fechar essas indústrias. Então fecharam várias. Em 10 anos de vigência desse decreto 3070, mais ou menos 8 indústrias foram fechadas, foram eliminadas do mercado, concentrando essa participação nas mãos das duas grandes maiores companhias. E assim eles vão fazer sempre, e esse é o processo deles, e eles se incomodam muito com o que nós estamos fazendo. Nós conseguimos discutir a questão da tributação no Congresso Nacional, fizemos 4 audiências públicas, Henrique fez 2 no Senado, eu fiz 2 na Câmara Federal. Discutindo essa questão da legislação, até porque essa modificação toda que foi feita via decreto administrativo, contrariando os preceitos constitucionais, né, que estabelecem que a tributação do IPI ele tem que ter base de cálculo que foi definido em lei, tem uma série de condições para que se tribute o IPI, que não dá essa prerrogativa a um órgão, ao Poder Executivo de legislar discricionariamente em cima de um tributo que tem base de cálculo e tudo mais estabelecido em lei ou na própria Constituição. E eles fizeram tudo isso e a gente veio questionando e a gente veio demonstrando a perda tributária que houve, né, com a introdução desse modelo de tributação. Então, os professores da USP chegaram e avaliaram que essa perda representava 1 bilhão e 600 milhões por ano, né, a valores nominais, sem correção. Isso em 10 anos são 16 bilhões de reais que deixaram de ser arrecadados pelo poder público e foram transferidos em benefício de preços mais baixos ou para o capital das grandes companhias. Esse é um trabalho que a gente veio fazendo, veio discutindo. Estamos discutindo isso na Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Fumo, onde lá nós participamos de 2 grupos temáticos, né? Um que é o combate ao mercado ilegal de cigarros, que foi outro fenômeno também pelo qual nós éramos, né, responsabilizados. E nós chegamos lá, através dos especialistas que nós procuramos e de quem entendia melhor o mercado, a nos mostrarem que o contrabando não é um fenômeno brasileiro e nem era um fenômeno, né, tupiniquim nosso, da pequena indústria. Simplesmente o fenômeno do contrabando é um fenômeno internacional, são as grandes companhias que estruturam e organizam esse mercado de contrabando para penetrarem com preços mais competitivos e dominarem os espaços, não deixarem as indústrias menores, locais, se organizarem, né? E, consequentemente, como a parte formal deles é uma parte extremamente arrecadatória, tem uma importância muito grande, eles acabam influenciando o poder público de que a marginalidade não lhes pertence ao Paraguai, pertence às indústrias nacionais. Quando, na realidade, essa é uma grande engenharia para a dominação do mercado, para oferecer produtos ao público de menor idade, porque a regulação na Europa, nos Estados Unidos, é uma regulação que já pré-existia antes da nossa, né, há 20 anos. Então eles já sabiam como isso afetava os negócios e eles tinham que estabelecer uma forma de conseguir novos consumidores sem o ônus social do que eles estavam propondo fazer. E esse caminho foi exatamente criar o mercado informal que está aí, hoje dominando a América do Sul, dominando os países do Caribe, está dominando aqui já vários países da África que estão envolvidos nisso, a própria Europa, né? Então esse é um fenômeno que a gente foi descobrir e discutir, e hoje a gente está propondo fazer um seminário, né, para discussão na Câmara Setorial, para todo o setor, e aí a cadeia produtiva ela se organiza na Câmara Setorial, que envolve trabalhadores, todas as entidades representativas, os trabalhadores, CNA, os sindicatos, a Sindicato dos Trabalhadores da Indústria do Fumo, a nossa amiga Joselina, que participa, aí vem o pessoal do Rio Grande do Sul, da FUBRA, dos produtores, vem as entidades das indústrias processadoras de fumo, as entidades representativas das indústrias de cigarros, todas as entidades que convivem, que interagem com o setor, participam da Câmara Setorial, que é uma instância do Ministério da Agricultura. Então, é uma entidade formal. Nós estamos propondo levar um seminário para lá, para a discussão do contrabando como um mecanismo sociológico, como um fenômeno sociológico, né, que é utilizado por grandes corporações para a dominação dos espaços econômicos. E estudar as raízes do contrabando, as raízes científicas dele do ponto de vista sociológico. Como é que ele se localiza territorialmente, como ele se distribui, quais são os interesses que estão
permeando, né, a própria operação e quem participa desse tipo de financiamento. Então nós estamos fazendo um projeto uma proposta junto ao Ministério da Justiça para que integre todas as informações financeiras decorrentes da movimentação dos grupos que são autuados, né, com o problema do contrabando ou da falsificação, e que isso se integre com outras informações da movimentação financeira via COAF, uma série de coisas que vai fazer com que a gente compreenda como é que é o mecanismo de funcionamento e de financiamento desse sistema. Então esse é um trabalho que ainda vai incomodar muito mais, entendeu? Mas a nossa disposição é muito grande para fazê-lo e sabemos que a retaliação também é muito grande, por isso que a gente tem que estar preparado em todos os aspectos. Nós temos que estar preparados do ponto de vista funcional, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, do ponto de vista mercadológico, né? Nenhuma das ações que eles desenvolvem contra nós vai nos tirar essa determinação de avançar cada vez mais. Mesmo que dificuldades ocorram, que a gente encontre algumas portas fechadas, certo? Mas a gente vai estar lutando para abri-las e essa luta é uma luta política. Quero que vocês entendam bem isso, né? É uma luta política, por quê? Porque nós estamos lutando contra as grandes multinacionais do setor, certo? Que não querem que nenhuma indústria brasileira se organize. Eles aceitam que nós existamos desde que na marginalidade, na ilegalidade, porque aí eles controlam ou nos atribuem o que eles fazem, né? Isso a gente não aceita, o país a gente entende que é um país que está se democratizando, não só do ponto de vista político, mas das oportunidades econômicas também, né? E a gente vai buscar isso através da verdade, né? Que é uma das armas que nos restam exatamente ter o discurso e a verdade. E a gente vai fazer com que a sociedade brasileira compreenda e se posicione. E hoje nós já temos, por exemplo, a simpatia da Câmara Setorial, que votou conosco, para a coordenação do grupo temático, onde eles se opunham que nós coordenássemos, né, as grandes companhias, o Sindifumo do Rio, não aceitava que nós assumíssemos a coordenação e que eles continuassem perpetuamente na coordenação. Levamos o assunto à plenária e a plenária votou conosco. Então nós assumimos essa coordenação. E nós temos feito vários trabalhos que têm pautado, inclusive, a agenda do setor dentro da Câmara Setorial. Participamos, colocando as questões regulatórias, né, que uma outra questão também que a gente vem discutindo bastante lá na Câmara Setorial, essa questão da regulação da Anvisa, e a gente vem buscando que essa regulação seja, realmente ela exista, porque o produto ele é um produto controverso, né, ele provoca alguns riscos à saúde humana, mas que precisa ser uma regulação equilibrada, né, equilibrada em dois sentidos. Uma, em relação à própria necessidade que o mercado tem, que o consumidor tem, de ter o produto, né? E se sabe, né, desde a lei seca, o quanto é complexo você estabelecer restrições a produto de consumo massivo em qualquer sociedade. Isso é muito difícil, é muito complexo. A tendência é que você gere uma informalidade em um mercado ilegal que vão atrair outros mecanismos, outros processos para dentro da sua sociedade que não são tão interessantes, como tráfico de drogas, armas e outras coisas que acontecem conjugados à primeira informalidade que se cria, que é decorrente de uma necessidade massiva da sociedade. Então, o cigarro é uma necessidade para consumo massivo, né? Isso é preciso que os órgãos de regulação entendam e entendam como regular o produto em prol do controle sobre o consumo. No Brasil, hoje, há uma inversão de valores, né, onde o objetivo é esse, mas eu vou regular a indústria e a produção do tabaco. Então, já se surgiu no CONIC, que é uma entidade que congrega os ministérios para a implantação da Convenção Quadro para o Controle do Tabagismo. Esse é um acordo internacional subscrito por 126 países, né, menos por alguns pequenos e um grande, que é Estados Unidos, que não aceitou a Convenção Quadro. Então esse acordo ele tem força de lei, só está abaixo da nossa Constituição, e ele tem recomendações. As recomendações são seguidas individualmente por cada país, estabelecendo uma agenda de prioridades, né? Lá nesse grupo nós chegamos a discutir e detectamos que os países mais avançados economicamente do que o nosso, nenhum tem uma agenda mais aguerrida e mais avançada do que o Brasil. E nenhum deles é produtor de tabaco, né? Então o Brasil produz tabaco, não está entre os países mais desenvolvidos, mas a nossa agenda aqui para o controle da produção com a
a introdução da alternativa à atividade econômica, a alternativa agrícola, né? Já tem 60 módulos em funcionamento no Rio Grande do Sul para substituir a cultura do tabaco por outro tipo de cultura, que é um negócio incerto. A gente sabe as consequências de você destruturar uma sociedade, uma área econômica, né? Principalmente tirando das famílias que vivem do campo a sua principal fonte de renda para dar a eles uma oportunidade nas periferias das grandes cidades. E a gente sabe o que isso gera, né? Ou das grandes ou das cidades mesmo, da zona urbana, né? Então esse é o trabalho que nós estamos fazendo. Nós vamos continuar esse próximo ano. Conseguimos agora, né, essa mudança da tributação dos cigarros. Esse foi um trabalho que nós fizemos. Viemos discutindo já nesse período todo, junto com a Receita Federal, na Câmara, convencendo as comissões, aos deputados a entrarem com projetos de lei, e no momento que essa proposição ganhou consistência, o governo editou a medida provisória com os pontos que a gente vinha debatendo com a Receita Federal. Ainda de uma forma modesta, porque ainda se privilegiou muito a parte fixa do tributo e pouco a parte variável, que a gente acha que a tributação variável é que vai eliminar essa distorção e recuperar a neutralidade tributária para o setor, né? Mas a gente quer que as pequenas indústrias ainda tenham uma tributação diferenciada para que elas tenham capacidade financeira para pagar os tributos correntes, ficar adimplente e resolver o passivo pré-existente em função dessa tributação distorcida que tem aí, que todas as pequenas indústrias, de alguma forma, têm esse passivo e precisam ser equacionados e ser solucionados e ser recepcionadas, né, no seio dos órgãos de controle do Estado na formalidade. Então a gente precisa melhorar o ambiente de negócios e esse é o trabalho que a gente vai fazer e vai lutar não só por essa gestão, mas acho que pela vida toda, diante do tamanho que o problema se manifesta. Tá certo?